Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Senhor presidente, a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a Brasília no último sábado, evento já ressaltado inclusive aqui na tribuna por alguns deputados, para mim somou outro angustiante dado sobre a questão que me inquieta intensamente nos últimos tempos: o esvaziamento do papel do Congresso Nacional. Durante a passagem do senhor Obama pela capital federal, houve encontros com o Poder Executivo, houve encontros com empresários, houve encontros até com crianças, e tudo isso é muito bem-vindo, principalmente quando significa acordos que foram delineados, inclusive no sentido de parcerias e intercâmbios direcionados à educação, ciência e tecnologia, causas prioritárias de minha missão na vida pública. No entanto, senhor presidente, durante a passagem do presidente dos Estados Unidos, a mais forte nação democrática do mundo, pela capital do Brasil, a única aparição do Congresso Nacional se resumiu à participação de alguns de seus mais ilustres figuras, atuando como convidados em almoço e coquetel, um desempenho social. Foi ao que se restringiu, aqui em Brasília, o papel do parlamentar brasileiro, durante visita tão significativa da autoridade máxima do maior país democrático do mundo. Há realmente algo de muito estranho com a democracia brasileira. Junte-se esta quase completa ausência de parlamentares na visita de Obama à capital federal a fatos bem menos pontuais e, portanto, ainda muito mais expressivos. E será indubitável a constatação sobre o esvaziamento do papel do Poder Legislativo do Brasil na atualidade. Por exemplo, a quantidade de medidas provisórias expedidas há anos pelo Poder Executivo. As MPs não só paralisam as votações em plenário na Câmara e no Senado durante semanas até seguidas, como pouco a pouco têm substituído o sentido primeiro do Poder Legislativo, que não é outro senão de legislar. E o esvaziamento da missão básica do Poder Legislativo pode ser constatado facilmente também por meio da completa miscelânea de papéis que se verifica entre as mais poderosas instituições da democracia brasileira. Até o Poder Judiciário disputa com o Poder Legislativo a função de legislar. Estamos testemunhando esse cabo de guerra agorinha e aqui mesmo, na Câmara Federal, diante da questão da validade dos votos da suplência. E se o Poder Judiciário toma para si funções legislativas, imagine que confusão se presta a ocorrer entre as duas principais casas do próprio Poder Legislativo, a Câmara e o Senado. Então chegamos ao ponto em que vivenciamos fato atualíssimo: o Senado Federal enviando para a Câmara proposta de projetos importantíssimos, mas que deputados ainda nem começaram a formalizarem. Ora, é a própria Constituição brasileira que define o Senado Federal é uma casa de revisão de leis, não é de proposição de leis. Este é o papel da Câmara, esta, portanto, é a função dos deputados federais. Imprescindível ressaltar ainda, senhor presidente, essas são questões de fundamental importância para as instituições brasileiras e, sobretudo, para o futuro democrático do nosso país. O Brasil, ao longo desses 5 séculos, passou de colônia a império e de império a república. Como república, vivemos períodos alternados, democráticos e ditatoriais. Na década de 1980, a democracia foi restaurada no Brasil, mas a um custo altíssimo, já que muitos tombaram, foram presos e torturados. Tudo para que pudéssemos hoje vivenciar a democracia. Faço esse relato histórico para lembrar que esta casa, a Câmara dos Deputados, representa a vontade de quase 200 milhões de brasileiros. Isso nos dá força e também responsabilidades. A Constituição brasileira é clara e estabelece distintamente a harmonia e a independência dos poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Podemos então admitir o Poder Legislativo, especialmente a Câmara dos Deputados, possa servir ao Brasil apenas como homologatória das mensagens do Executivo?
Podemos permitir que o Judiciário continue a usurpar prerrogativas que são do Legislativo, estabelecendo a cada eleição e a cada julgamento quais as normas que iremos nos submeter? Para mim, a resposta a ambas as indagações é óbvia: não. Não podemos permitir esse tipo de intromissão. Até porque a consequência é a distorção da missão que a nós, deputados eleitos, foi delegada pelo povo brasileiro. Quero aproveitar a oportunidade e convidar os meus colegas parlamentares a assinar o documento de apoio à criação da Frente Parlamentar em defesa do fortalecimento do Legislativo. Semana passada, participamos de várias reuniões destinadas a discutir a tão prometida reforma política. Espero que, enfim, sejamos capazes de aprofundar além de um debate, principalmente decisões que nos conduzam a mudanças concretas de prática política. Temos que enfrentar a vacuidade do Legislativo. Do contrário, não concluiremos mais que outra mini-reforma eleitoral semelhante à ocorrida em 2009. O que provocará, com razão, a decepção daqueles que representamos e ainda agravará mais profundamente a crise institucional que desgasta o poder legislativo. E, portanto, a todos nós parlamentares eleitos, seguramente teremos que enfrentar alguns temas tais como obrigatoriedade do governante eleito de estabelecer um plano de metas, quantitativo e qualitativo, divulgando à sociedade para que o povo acompanhe a performance de seu governante, assim como o cumprimento das promessas eleitorais. Temos que discutir também o orçamento impositivo, a coincidência de eleições para todos os níveis, nacional, estadual e municipal, com mandato de 5 anos, o fim da reeleição para o Executivo, o financiamento público de campanha, o estabelecimento de janelas para a mudança de partido político, o voto distrital ou distrital misto, a data para a posse dos eleitos, a obrigatoriedade do voto, o voto majoritário para o parlamento e o sistema de voto proporcional. Essas são algumas ações que deveremos discutir, senhor presidente, nessa reforma política, tratando aqui da reforma eleitoral. Hoje, nessa tribuna, quero conclamar meus colegas deputados a cumprir fielmente a prerrogativa de legislar a favor do Brasil, no sentido de consolidarmos uma sociedade mais justa e, portanto, mais feliz. E quero ainda, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade, primeiro, para dizer da minha alegria com a sessão solene que promovemos hoje na parte da manhã. Amanhã, dia 22 de março, dia da água, e hoje nós fizemos então uma sessão solene com a presença de várias crianças aqui nessa casa, e que eu espero que esse tema da água seja um tema que possa ser discutido nesta casa, haja visto o grande problema, a urgência e as dificuldades que enfrentamos com relação à questão da água. Quero também saudar e parabenizar aqui o nosso colega deputado Romário, que neste momento está participando no auditório Nereu Ramos também, de homenagem aos portadores de síndrome de Down, que hoje também nós comemoramos o seu dia. E foi um privilégio muito grande, senhor presidente. Nessa sexta-feira, eu tive a oportunidade, fui convidado para uma cerimônia de formatura no Instituto Nossa Senhora de Fátima, com um curso de pedagogia. E lá nós tivemos o privilégio de entregar o certificado e ao mesmo tempo ser homenageado também como paraninfo de uma portadora de síndrome de Down, mostrando para todos nós a superação, que não há limite de superação, que todos, tendo o apoio, tendo o carinho, conseguem se superar. Então, a nossa colega pedagoga, Érica, foi uma das formandas no curso de pedagogia portador de síndrome de Down, que hoje no DF-TV, no Bom Dia DF, também foi registrado. Então, as nossas homenagens a todos e nosso cumprimento ao nosso colega deputado Romário, que neste momento está promovendo no Nereu Ramos este evento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.